Boa noite, boa noite, boa noite. Um prazer, uma alegria novamente realizar uma live no Instagram. Infelizmente foi necessário por conta desse momento complicado que a gente ainda vive. Hoje é a live sobre OAB e processo civil, um tema recorrente na minha atuação profissional aí. E é uma alegria receber todo mundo. Hoje, mais uma vez, com meu mestre João Augusto, professor junto comigo, e meu chefe também, lá no IGD. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Vamos falar sobre processo civil na OAB. Deixa eu já fixar aqui, OAB e processo civil. Será que eu vou dar conta de fixar? Pronto. Deixa eu chamar o João. E o convite para o professor João. Galera, muito obrigado pela presença. Hoje vai ser só um bate-papo sobre o processo civil para quem está fazendo a prova ou para quem quer relembrar um pouquinho sobre a matéria. São dicas práticas também, então é importante para a advocacia. Quem já está advogando, quem vai advogar, Davi, Mariane, o Felipe já é advogado, o grande doutor Marcelo também, Xará, Heitor, doutor Eurípides. Vamos esperar o professor João entrar. Infelizmente, a prova da OAB vem sendo remarcada, mas a gente não pode parar de estudar, né, pessoal? Então, a gente precisa realmente focar. Eu sei que é difícil nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente precisa estar focado numa situação muito chata, mas justamente para isso a gente fez a live, para trazer uma distração com dicas práticas. E o João, estou esperando o João, vamos lá. O João está entrando. Doutor Murilo, doutora Vanessa. John! Fala, Marcelo! Beleza? Bom, querido? Bom demais estar fazendo essa live com você de novo aqui para dar uma distraída nesses amigos, colegas advogados, estudantes aí Pô, que estão estudando para essa OAB, né? Momento difícil, né, amigo? vamos prosear, cara. E eu tô aqui sempre às ordens. Mas é difícil, especialmente porque muito tempo que a galera tá ansiosa pela marcação da data, né? E aí, quando marca a data, o pessoal se impulsionou demais. Mumu, um beijo! E aí vem mais uma suspensão, né? E eu apostava muito na prova nessa data, cara, até umas 3 semanas. ah, Foi Aí você muito começou rápido, a ter né? lockdown em muitos lugares, né? Foi tudo muito rápido. Mas a gente estava na última semana do curso, molecada tava com sangue no olho, cara, faca no dente, assim, tava pronta para passar e estudando há muito tempo. Então a grande questão do momento é como é que esse pessoal que estava focadíssimo na prova mantém a, o ânimo, né, cara? Mantém a condição aí de continuar estudando. Essa é a grande questão aí Eu fico que a gente refletindo tem sobre que isso, falar. João, porque é muito ruim pensar nisso. Já tem quase um ano, acho que já tem limbo sem advogados novos, né? Sem novos colegas na profissão, justamente porque não tem prova. É, É uma situação muito isso é um, difícil, imagino para eles isso uma é um problema angústia, sério, um cara. estresse muito grande. Isso é um problema sério. Quando você começa a pensar que tem gente que realmente está vocacionada para a advocacia, está à espera de uma oportunidade no escritório, como estagiário, querendo ascender dentro do escritório, e não tem condição, né, de fazer, é muito inédito e muito difícil, né? A gente até se solidariza assim com os colegas, porque é uma ansiedade muito grande. Agora, o que eu tenho falado, cara, e eu não. Nada me fez ainda repensar o meu discurso, é o mesmo que eu falava no começo. Meu mestre Paulo, bem-vindo, querido. É o seguinte, né? A gente tem aquilo que a gente na vida, o que a gente consegue controlar, Marcelo, e aquilo que não está dentro do nosso controle. Então, não adianta nós nos apegarmos com aquilo que nós não temos controle.
E olha, sobre lockdown, sobre pandemia, sobre qual cepa que é pior, sobre qual variante que está matando mais, a gente não tem controle. E, infelizmente, o que nos cabe é mais uma postura de, de não fazer do que fazer, né? Como se diz, é muito mais o nosso deixar de aglomerar, né? E ficar mais quieto em casa. Mas nisso, sobre o restante, a gente não tem controle. O que eu posso controlar, Marcelo, é o meu estudo. O que eu posso controlar é manter o meu foco naquilo que vai render. E aí que o aluno tem que pensar, a galera da OAB que está nos escutando aí. Se o meu foco agora for simplesmente a prova, estudar para a prova, eu concordo que isso é desanimador. Mas quando eu começo a pensar no meu estudo, para a minha formação profissional, aí já toma uma outra cara, né? Eu estou pensando em estudar não só para a prova, que pode ser em julho, pode ser em agosto, pode ser em setembro, mas eu estou pensando em estudar para crescer profissionalmente. Aliás, para, às vezes, preencher lacunas que eu deixei na minha graduação, o que geralmente acontece. Sobre Então, isso, João, te interrompendo já, porque isso aí realmente influenciou na minha vida profissional e pessoal. Eu fiz uma faculdade bem feita, mas a OAB realmente é um passo importante para você se tornar um profissional que você quer ser. Você pega uma base, uma estruturação de revisão de toda a faculdade, e aí quando você realmente termina a prova da OAB, passa, consegue a capacidade postulatória, você aí sim se sente capacitado. Porque sem a prova da OAB, eu acho que a gente fica até um pouco inseguro. A prova da OAB vai te dar a segurança, a confiança para poder advogar. Eu sinto muito isso, eu senti isso bastante na época que eu passei na prova. Eu falei, cara, passei na prova agora, fiz uma revisão da minha faculdade inteira também. Importante e obrigado, mas valeu muito a pena para a minha advocacia. Então, eu acho que pensando por esse lado é muito importante, João, justamente para focar na carreira profissional, pensar na OAB não como realmente uma obrigação, mas sim como um auxílio para se tornar um grande profissional. E na minha carreira, eu acho que valeu muito a pena isso. O estudo da OAB fez uma bagagem muito grande para a minha atuação como advogado. Tem que pensar muito nisso. Claro, sem dúvida. Então aí, qual a melhor matéria e por que processo civil, Gabi? Boa! Um beijão para você, Gabi. Passou aí Fredão também, meu amigo querido. Doutora Pamela. Que bom. Fico feliz demais. Gabi, bem-vinda, viu, minha amiga? Gabi é uma das que estava lá, cara, muito focada, estudando direitinho. Ela, meu professor Paulo, que está aí também. Nós criamos no GD um núcleo assim, de alunos que estavam muito empenhados. E aí eu fico aqui, né, cara, pensando e colocando no lugar, pensando o que falar para essa moçada para motivar sem parecer uma coisa assim demagógica, sem parecer que eu estou falando para o cara comprar um novo curso. Não é nada disso, né? Aliás, a gente até liberou os cursos online lá no GD para a galera manter o estudo. A ideia é essa mesmo, cara. É estar estudando não com um objetivo imediato, mas com um objetivo mais imediato. Eu estou agregando a minha profissão. Eu estou estudando constitucional, eu estou agregando enquanto profissional. Pedro Paulo está aí também, meu amigo querido. Principalmente então, processo civil, né, João? No processo civil, cara, eu estou estudando o instrumento da minha profissão. Então, Brenão, bem-vindo. Não tem por que pensar diferente. Agora, e outra coisa, é porque nós nos desacostumamos, e aí eu me coloco no grupo, né, porque esse é um movimento mais ou menos geral, nós nos desacostumamos de estudar por estudar. Né? A moçada que é do direito escolheu um curso que te impossibilita deixar de estudar. Então, doutora Simone, beijo, querida. Então, nós escolhemos, assim como os médicos, né? Sua mãe tá aí, Marcelo, nós escolhemos uma profissão, cara, que não nos dá essa possibilidade de parar de estudar. E, infelizmente, a graduação nos provocou muito pouco. Como a graduação nos provocou muito pouco, o primeiro momento que nós fomos desafiados foi na prova da OAB. Por isso você está falando aí que ela foi muito importante para você. Mesmo sendo um aluno que estudou durante a graduação, o primeiro momento que você sentiu mais desafiado foi para fazer a prova. Se você quer a capacidade postulatória, então faça a prova e passe. E ali você tem que rever toda a sua estratégia de estudo. Então, é por isso que essa prova, não é que ela é importante, essa prova é socialmente essencial e para o cara que está fazendo curso de Direito, ela é também muito relevante. Porque é ali que ela te habilita, de fato. Primeiro lugar, que, aliás, muitas vezes, Marcelo, eu estou aqui repetindo algo que eu já falei, mas isso mostra a minha coerência e a sua também.
É a primeira Sim. vez que eu fui desafiado a parar e estudar. Porque o meu vestibular hoje em dia não existe. A minha faculdade não me parou, não me impôs nenhum desafio muito grande. O primeiro momento foi a prova do AB. Por isso ela é tão essencial assim. E por isso que para muitos alunos ela representa o início de um estudo. Tomar gosto por estudar direito. A grande questão para mim da prova do AB, muito mais do que os 40 pontos que o aluno tem que fazer, doutor Tiago, querido, é ela provocar o aluno para começar a estudar, provocar o examinando a começar a estudar. Muitos, é o que eu mais ouço da minha vida, graças a Deus. Professor, foi aqui que eu. Foi durante. Pode ser o cursinho A, B, C. A gente Que não eu está vendendo gostei de curso estudar, aqui. né? Que eu gostei de dar É, matéria, que eu eu gostei de... aprendi a gostar de estudar, cara, mas eu já ouvi isso demais. Sim. João, eu aprendi a gostar de estudar. Pô, tô me provocando, tô crescendo. Me manda mais questão para fazer. Vai ter mais simulado, João? Eu não quero. Tudo que eu escutei esses dias, cara, eu não quero parar de estudar. Porque a pessoa começa a sentir o gosto, o prazer disso. O Qual que é o prazer de ter o prazer? conhecimento é maravilhoso, né? A verdade É é essa. maravilhoso, cara. Mas especialmente quando você atrela ele a começar a acertar mais questões, só de vislumbrar a possibilidade efetiva da aprovação, o cara já tem tesão, cara, para estudar. Então é muito importante que essa moçada mire no estudo, não de uma forma imediata. É claro, quando sair a data, a gente vai, querendo ou não, você vai se desafiar mais, o seu foco muda. Eu não tenho um romantismo aqui de falar assim, moçada, 8 horas de estudo por dia, igual você estava estudando. Não, não tem esse romantismo. Mas é pedir para a moçada que estava aí no ritmo forte, manter a preparação. Resolva questões todo dia. Dê uma lida, faça uma revisão diária, ainda que menor do que você fazia. Eu só não posso esfriar completamente. Porque a rotina de estudo na sua vida é daqui para sempre. Você vai pegar uma ação nova, é impossível. Porque você acha que vai chegar no seu escritório uma ação indenizatória do cara que estava andando no supermercado e tropeçou e quer indenização? Não é isso que chega, cara. O negócio que te desafia mesmo, que faz você ganhar dinheiro no escritório, são demandas que são difíceis. Às vezes já vem com problema de outro escritório. Você está na fase recursal, já em tribunal, precisando fazer uma sustentação oral que aparentemente não tem saída. E isso vai sempre desafiar o advogado. Não tem um dia que você não estuda no escritório. Não tem um dia que você não estuda no escritório. A não ser advogado aí que não tem cliente nenhum e vive de fazer TikTok. Aí não é advocacia. Se você vive de fazer, tem tempo para fazer TikTok o dia inteiro, você não é advogado, você é TikToker, você é blogueiro. Se você for advogado, irmão, o seu tempo ou é pensando em estratégia de defesa, ou é pensando em como postular, ou é criando tempo de leitura, de estudo efetivo. É isso aí. Então, um advogado é um estudioso eterno. Você tem que se colocar na sua cabeça que você vai ter que estudar para sempre. Então, se desafie para ter hoje a mesma efetividade. Vou estudar até a prova. Que dia que vai ser a prova? Porque só até lá que eu vou estudar. Não. Você vai ter que criar hábito de estudo para sempre. Já que vai ter que criar hábito de estudo para sempre, já comece agora. Então, Começa eu agora. sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas eu não posso mentir, trair a mim mesmo. O advogado que se sobressai, porque muitos acreditam ainda que o advogado é o cara que tem o traquejo, o advogado é o cara da lábia. Não. O advogado que se faz na profissão de verdade é o advogado que se mantém estudando. É o E da para isso, técnica, irmão, né, João? E sobre isso, é, acho importante demais a gente pensar sempre o processo civil e as matérias que a gente está estudando na faculdade e até para a OAB, voltado para a prática. Eu gosto muito de estudar o processo civil voltado para a prática. sim, E todo o processo que você vai analisar, todo caso que você vai pegar agora como advogado e até para atrair realmente os estudantes para a advocacia em relação a isso. Que tem muitos que falam, poxa, é difícil, não, mas tanto que é interessante, tanto que é gostoso você pegar um caso prático e aplicar esse conhecimento que você tem na teoria. Você vai conseguindo isso com a experiência e com o conteúdo. Isso é maravilhoso. Você, poxa, olha esse momento aqui desse processo, a gente consegue aqui fazer um chamamento a um processo, fazer a denunciação da lide. Poxa, aqui fizeram a denunciação da lide, não cabia, porque era juizado. Poxa, não, vamos lá. Fizeram pedido contraposto na justiça comum, não é pedido contraposto, é reconvenção. Eu vi isso hoje. Falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Falei, nossa, flagrei aqui.
contraposto numa ação normal de justiça comum. Não, é reconvenção. Vamos lá, como é que faz a reconvenção? Então, essas sacadas que vai ver na teoria, aplicadas na prática, é muito gostoso, vale super a pena. Então, acho que a gente tem que focar no processo civil para a OAB. E eu agora até compartilho com você, João, até te questionando. Eu vejo muito que a OAB, em relação ao processo civil, está cada vez mais prático, está cada vez mais com exemplos, justamente levando para a vida do advogado efetivamente. E isso já é bom para você no futuro. O que você acha? Claro. Claro, perfeito, Marcelo. Boa provocação sua. Então, só para nós superarmos a primeira metade do nosso objetivo, né? Assim como uma aula tem um objetivo, a gente propôs 2 objetivos para a nossa live, para a gente manter a nossa didática. Nós 2 somos professores, então, para manter a nossa didática. Então, o primeiro ponto, né, é para falar para essa galera que está aí focada na prova, que não quer perder o ritmo. É isso, então. O que nos compete, o que a gente pode fazer estar na nossa zona de controle é manter o nosso estudo. Porque o resto, que dia que vai ser a prova, se a pandemia vai piorar ou não, se o Brasil vai bater novo recorde ou não, se o presidente vai começar a tomar outras medidas ou não, nós não temos nenhum controle. Dentro do nosso controle está continuar estudando. Agora, por que continuar estudando? É a segunda metade do que eu falava. Porque você que quer ser advogado vai ter que estudar para sempre. E segundo, porque a prova é cada dia mais difícil. Então não perca esse tempo que, querendo ou não, ainda que por uma situação excepcional e trágica, o mundo está te ofertando. Então, você quer ser advogado, vai ter que estudar para sempre. Então, não tem por que falar... Porque se fosse assim, Marcelo, ó, até a prova eu vou estudar. Então, como a prova demora, que triste. Não é só até a prova, é para sempre. Então, vai ser a sua rotina. Adapte-se a ela. Primeira metade é essa. Agora, vou respondendo ao Marcelo aqui e já provocar ele também em outro sentido. Para falar sobre prova do AB, porque da última vez nós falamos muito sobre mercado, a gente falou sobre prova de uma maneira mais genérica, e eu quero aproveitar o Marcelo, porque o Marcelo é um estudioso do processo civil, é um cara talentoso, dedicado ao estudo, um menino muito aguerrido, assim, em que pese ser muito jovem. Eu não posso falar nada de juventude para fins de sala de aula, porque eu comecei com 22 anos. Minha sogra, Cris, beijo, amor. Então eu sou entusiasmadíssimo, eu sou entusiasta da galera que começa jovem mesmo a lecionar, a querer aplicar aquilo que já entendeu, a linguagem é mais acessível com a moçada, e o Marcelo é um desses destaques, né? Um desses caras que tem se sobressaído aí no processo civil, na advocacia. Então é com muito entusiasmo assim que eu divido a fala com ele, que eu vou vendo ele crescer, sempre com muito entusiasmo mesmo. Ele, a galera que entrou na seleção do EGD que nós fizemos, alguns ex-alunos que já estão se destacando, a gente fica muito feliz com isso. Mas então eu quero aproveitar o conhecimento do Marcelo, porque eu quero trabalhar menos e aproveitar mais. O Marcelo falou que a prova é uma prova prática, ele tem toda a razão do mundo. Todas as questões do exame 20 para cá, por que do exame 20? Foi onde virou a chave do velho para o novo CPC. Todas as questões têm nome de gente. E não é autor propôs ação contra o réu. São nomes concretos. João propôs ação contra Marcelo. Marcelo foi citado para audiência de conciliação, que será realizada no dia tanto do tanto. Marcelo requereu o pedido de cancelamento, fez o pedido de cancelamento na audiência, mas todavia o autor fez a opção pela sua realização. Nesse caso, o juiz ele sempre vai colocar você em situações factíveis, em situações concretas e te pedir a solução. E agora perceba, se você não tiver o carinho, o capricho, a humildade de transformar o texto da questão em alguma coisa tipo A contra B, ou Marcelo versus João, depois o MP propôs uma rescisória contra os dois. Se você não pegar o texto da questão e transformar aquilo numa linguagem mais acessível, como num problema matemático, quase equacionando o que o problema te der, você que não tem traquejo com prova, você não consegue acertar. Não é porque você às vezes não sabe processo civil, é porque você nem conseguiu interpretar o teor da questão. São questões longas, cansativas. O aluno tem muita dificuldade, não é interpretação de texto, é interpretar, porque ele fala de ação rescisória, mas ele fala também de ação civil pública na mesma questão. Aí o cara tá lá, nossa, vou misturar ambiental. Eu falei, calma, esqueça o ambiental, transforma aquilo que ele falou em A contra B, depois o B denunciou a lide contra A,
e B denunciou a lide contra C, enfim, transforme aquilo em algo mais acessível para você entender primeiro o que a questão está propondo. Marcelo falou, todas as questões, não há exceção. Todas as questões de processo civil são questões que envolvem situações concretas. E, aliás, a prova está muito certa, porque ela quer ver o seu potencial para advogar de verdade, para gente de verdade. Então, ela tem que testar dessa forma, a prova está muito, muito correta. Aliás, Marcelo, e aí já vou te fazer a pergunta, a gente fala em 7 questões em processo civil na prova, da questão 51 até 57, mas eu te desafio, todos vocês, um desafio para o bem, né? Não é um desafio, pelo amor de Deus, Bora. mas eu te desafio para o bem, para olhar para qualquer das provas e não encontrar pelo menos 10 questões de processo civil. Porque se você está lá no direito internacional, no direito ambiental, no direito, no ECA, você está lá no direito civil, está no empresarial, está no tributário, está no constitucional, está no administrativo, se ele falar de alguma ação que foi proposta, bingo, amigo, não tem saída. Ações nesse direito material são sempre reguladas pelo processo civil, então não tem saída. Em qualquer outra disciplina, se ele falar que alguém propôs uma ação, chamou para a gente de novo. Alguém interpôs um recurso, chamou para a gente de novo. Tirando o processo penal, que para mim não precisa nem estar na prova do OAB, enfim, mas tirando o processo penal, todo o restante que sobra é processo civil. Então não há prova de processo de OAB com menos de 10 questões em processo civil. Além das 7 óbvias, pelo menos mais umas 3, 4 difundidas ali. E aí eu queria perguntar para o Marcelo, agora entrando mais na questão de conteúdo, vamos fazer assim, ó. O Marcelo perguntou antes, João, vamos alinhar alguma coisa? Eu falei, não, Marcelo, a gente já nasceu alinhado. Nós já nascemos alinhados, a nossa sintonia já está pronta. O Marcelo vai dar uma dica de processo civil, numa matéria que ele acha relevante, e aí vamos bater bola. Porque eu sei que tem muita gente aí que está querendo mais, é isso. Dicas para manter o aquecimento, para manter o ritmo de estudo. Então o Marcelão vai dar uma dica, eu dou outra dica daqui, até vocês enjoarem de nós. Excelente, excelente. Fredão. Primeiramente, queria agradecer demais o carinho pela fala. Espero corresponder aí, espero ajudar. Tentando ajudar bastante dos bastidores aí. Você viu, né, Frederico? Aqui o João tá querendo enrolar aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer um bate-bola de dicas práticas. Primeira dica prática cara. que eu acho... Olha a professora Lara aí, ó. Ó a professora de olho Lara, nós dois. Civil arrasando. Beijo, Lara. Vamos lá. Beijo, dica amor. prática de processo civil. Primeira dica para o nosso bate-bola. Audiência de conciliação 30, 20 e 10. 30 dias. Essa é boa. E primeiro que eu acho que sempre tem que fazer igual o João sempre faz nas dicas de processo civil. Pegar o carinha, desenhar, depois desenhar o outro, desenhar qual que é o assunto, juntar, fazer o link. Então, sempre anotar. Isso não é vergonha nenhuma fazer isso na prova, não. Pegar a caneta, fazer a questão item por item, porque aí você não perde o fio da meada. Talvez ele jogue alguma coisa no meio da questão só para te confundir. Isso acontece bastante, não tem nada a ver com a resposta. Mas ele vai e te joga em relação a isso. 30, 20 e 10. 30 dias o juiz tem que marcar o prazo da audiência de conciliação com antecedência. 20 dias para citar o réu e 10 dias para o réu manifestar se tem interesse ou não na realização da audiência. Passa a bola para você. Boa. Vamos fazer rapidinho, então assim fica massa. Para manter, e aí o Marcelão não é bobo nem nada, ele pegou um assunto que é o 4º ou 5º assunto, se não me engano, mais cobrado em prova do OAB. É difícil a prova do OAB sem o artigo 334. O 334 ele fala da audiência de conciliação ou mediação. Então a minha dica é, não confunda a audiência de conciliação ou mediação do artigo 334 com a audiência conciliatória do juizado especial. Por quê? Porque essa audiência de conciliação do 334, do procedimento comum, ela é uma audiência que vai acontecer, primeiro, o autor faz uma opção pela realização ou não dela, lá como requisito da petição inicial que ele tem que preencher. Mas ainda que o autor diga que não quer audiência, o juiz tem que designar. E aí a audiência só não irá acontecer, pelo parágrafo 4º do 334, de duas uma. Ou se o direito não admitir autocomposição, ou se o réu também pediu o cancelamento. Aí se nós somarmos o não do autor na petição inicial com o não do réu para pedir o cancelamento na audiência, e aí entra os 10 dias do Marcelo, o réu pede o cancelamento com 10 dias de antecedência mínima, com antecedência mínima de 10 dias da audiência. Se nós somarmos os dois nãos, a audiência não acontecerá. E muita atenção para não confundir com o juizado especial, porque o não comparecimento injustificado do autor ou do réu nessa audiência
é tratado pelo CPC no parágrafo 8º do 334 como um ato atentatório à dignidade da justiça. E a parte, seja autor ou réu, fica sujeita a um multa de até 2%. Diferente do juizado especial, que o não comparecimento do réu na audiência gera revelia, né, com a presunção de veracidade dos fatos do autor, e o não comparecimento do autor gera arquivamento. Então, a parte, audiência de conciliação e mediação de juizado, da audiência de conciliação e mediação do procedimento comum. Né, Marcelão? Excelente. É seu agora. Vamos para cima, então. Outra dica agora sobre, mudando de assunto completamente, eu sempre aposto muito... Ô, Mileninha! Deixa eu só mandar um beijo pra Milene. Ó, professora Milene. Beijo, Mileninha! Essa é fera no penal, viu? Essa sabe muito, professora de penal aí. Só errou na hora de excluir a matéria. Imagina a Milene em processo civil, ainda bem, né? Ainda bem, que eu ia falar agora, né? Não tem espaço pra gente, não. Ainda bem que ela escolheu essa matéria aí, que não é muito boa, não, né? Mas a gente aceita, tem que ter qualidade professor. duvidosa. Vamos lá, outra dica prática pra gente aí. Defesas do executado. Defesa dos executados. Boa, adoro. Essa eu lembro até do concurso do IGD, que caiu realmente na discussão aí para processo seletivo de professor no IGD. Defesa do executado, cumprimento de sentença ou processo de execução. Defesa do executado em cumprimento de sentença, impugnação ao cumprimento de sentença. Defesa do executado em processo de execução, embargos de execução. Diferenças dos dois. Impugnação ao cumprimento de sentença. Uma defesa de cognição sumária. Por quê? Porque já teve o processo, pessoal. Então, se a gente tem que pensar o seguinte, cumprimento de sentença é continuidade de um processo de conhecimento. Então, a gente já teve a oportunidade de discutir muito. O réu, que agora é o executado ou o autor, ele já estava discutindo um processo. Então, a defesa dele é limitada. Ele tem a cognição sumária. E agora, no embarque de execução, é um processo de execução que começa agora. É um novo processo. Então, pensando nisso, o réu teve a oportunidade de defender? O executado teve a oportunidade de defender? Não teve. Então, o que é? Uma cognição exauriente, que o executado pode alegar todas as matérias de defesa. É importantíssimo a gente pensar nessa diferença entre embargo de execução e impugnação ao cumprimento de sentença. Bola de novo para você, João. Boa, gostei. Lembrar, para continuar, porque a matéria é bem interessante, né? Para falar de defesa do executado, Marcelão tá atento à prova do AB. Fredão tá falando que escolheu o societário para não concorrer com a gente. É outro, irmão. E sabe tudo de processo civil também, safado. Sabe. E se desse aula de processo civil, era os meninos aqui em casa não tinha jeito de comida. Então, graças a Deus, tá... Ainda bem que não escolheu também muito... Ainda bem que ficou um pouco lá da procuradoria também, né? Que aí dá pouco tempo para advogar. Porque se fosse advogado no particular também, ia complicar um pouquinho. Aí, ó, o doutor Jonathan tá perguntando, impugnação, prazo conta da penhora. Foi uma novidade, né, doutor Jonathan, com o novo CPC. Nós tínhamos antigamente o artigo 475I do velho código. Ele dava esse entendimento, que eu precisava primeiro ter meu bem penhorado para a partir daí correr prazo de 15 dias para impugnação. Hoje não. Tá? Porque hoje, tanto a defesa do executado de embargo à execução, que é uma ação autônoma, tem natureza... E o prazo dos embargos à execução começa da juntada nos autos, né, da citação cumprida, do respectivo mandato cumprido. Então, eu posso ter 10 executados e cada um tem um início de prazo diferente, não é da juntada do último, mas do respectivo, pelo 915. E na impugnação, lá no artigo 525, o prazo de impugnação é também de 15 dias, mas respondendo a sua dúvida de maneira mais objetiva, não é da penhora, porque hoje eu não dependo de garantia prévia do juízo, tirando a execução fiscal lá, que tem outro regramento no artigo 16, né? No 525 do CPC, eu não dependo de garantia. Vou responder depois, viu, João Pedro? Eu não dependo de garantia do juízo para poder oferecer impugnação. Então, o prazo conta, eu acho que foi o Jonathan que perguntou, a partir do fim do prazo de pagamento voluntário. O artigo 523, ele diz que o executado no cumprimento de sentença, ele é intimado pelo 513, na pessoa do seu advogado, para poder pagar no prazo de 15 dias. E aí, terminando o prazo de 15 dias, que a lei chama, eu odeio esse nome, mas a lei chama de prazo de pagamento voluntário, e de voluntário não tem porra nenhuma, porque se o cara não paga, ele vai sofrer multa de 10%, honorário de 10%, vai ter protesto pelo 517 e penhora. Então você imagina o que de voluntário esse prazo tem, não tem nada. Mas enfim,
Terminando o prazo de 15 dias, que é o prazo de pagamento, inaugura-se automaticamente, independentemente de novo despacho, um prazo de também 15 dias para oferecer impugnação. Então, aí respondendo ao Jonathan. E eu só queria chamar a atenção também, então, nenhum dos dois depende de garantia do juízo, e nenhuma das duas defesas tem como regra, op legis, efeito suspensivo. Então, não há suspensão da execução e tampouco do cumprimento de sentença quando eu me defendo. E aí entra uma questão que a prova pode cobrar. Atenção para isso, João Pedro, moçada que está estudando aí. Eu não preciso garantir o juízo para poder me defender. Mas se eu quiser que a minha defesa tenha um efeito suspensivo sobre a execução ou sobre o cumprimento da sentença, aí eu tenho que preencher alguns requisitos. Lá do parágrafo 6º, do 525, por exemplo. Quais são os requisitos? Um deles é garantir o juízo. Então, eu não preciso garantir o juízo para me defender. Mas se eu quiser requerer o efeito suspensivo, aí eu sou obrigado a garantir o juízo, demonstrar probabilidade de êxito, o famoso fumus boniuris, se você quiser, eu não gosto do termo mais, mas uma boa demonstração do seu direito, somado a isso, a um fundado receio de um dano irreparável. Então, preenchi os requisitos, onde um deles é a garantia prévia do juízo, não para poder me defender, mas para poder requerer efeito suspensivo que todo executado que se preze quer requerer, né? Então eu vou, só provocar também o Marcelão, nós temos entre as defesas, né, lato sensu do executado, a previsão da exceção de pré-atividade, que é muito usada lá na execução fiscal e tudo mais, e aliás, nós sempre nos amparamos da exceção de pré-atividade lá na execução fiscal, e foi um artifício, né, criado pela doutrina e tudo mais, e a jurisprudência acabou abraçando, enfim. Quais são os requisitos da exceção de pré-executividade? Exatamente, aí que tá. E aí um outro desafio também, né, Marcelão? Ela está prevista no novo CPC ou não? Porque ela nunca precisou de previsão legal para existir no mundo do direito processual civil. Então, qual é a da exceção de pré-executividade, né? Ponte de Miranda, tem toda uma construção doutrinária em cima do assunto. E a ideia nasce muito em razão de, no sistema antigo, viu, Jonathan? Isso. Mas veja o porquê. No sistema antigo, para poder me defender, e só existia embargo à execução. Então, para poder me defender, eu era obrigado a garantir juízo. Então, se eu quisesse opor embargo à execução, que era a minha única defesa formal, eu precisava garantir o juízo, chamado antigamente embargo do devedor, né? Então, se eu quisesse embargar, me defender na execução, eu tinha que garantir o juízo. Mas qual que é a sacada? Poxa, eu preciso de uma defesa formal, formalmente prevista em lei, para que o juiz conheça de questões que ele pode conhecer de ofício? Não. Se o juiz pode conhecer de ofício, ele pode conhecer por qualquer via de provocação. Uma vez que sem provocação ele pode conhecer, logo se eu provocar por qualquer instrumento, ele pode conhecer também. Então, se eu queria alegar matéria de ordem pública, nulidades da execução, eu poderia alegar em uma petição independente dos embargos de execução. Mas isso foi uma saída importante para que eu pudesse me defender dessas matérias sem precisar garantir o juízo, né? Hoje, talvez ela teria, se surgisse hoje, um pouco menos de brilho, mas ainda assim tem muito relevo, porque eu não estou vinculado ao prazo dos embargos. Eu posso oferecer essa defesa em qualquer momento do processo, independentemente dos embargos à execução. Questão de pré-executividade, João, é muito interessante na parte teórica, justamente igual até o pessoal, os alunos, o Jonathan já respondeu, matéria de ordem pública, e além de ser matéria de ordem pública, é matéria que não demanda dilação. Realmente é uma exceção de dilação probatória. Realmente é o papo 1. Você vai e justamente traz uma matéria de ordem pública para afastar aquele cumprimento de sentença, aquela execução, e não necessariamente com uma defesa tão técnica como uma impugnação ou embargo de execução. Importante, até pensando um pouco na prática, João, gosto de falar um pouco na prática, a exceção é muito deixada de lado, mas a gente tem que prestar bastante atenção na sua prática, porque como ela pode ser feita de qualquer momento, e ela não precisa pagar custas nenhuma, né? Então, ela realmente é benéfica para o seu cliente. E justamente por isso que ela surgiu. Poxa, eu já sou prejudicado de estar numa execução. Uma execução já tem automaticamente, se você não fizer o pagamento,
você já pode ter seus bens constritos se você não garantir o juízo. Poxa, eu vou estar na execução forçada, que eu não tenho culpa, que eu não tenho responsabilidade, que talvez eu não tenha nem título executivo, por N motivos, aqueles 3 requisitos do título executivo. Se você não tem nenhum deles, você entra com exceção para executividade, se você já tem um documento, resolve isso sem pagar custas e sem onerar para o seu cliente. Respondendo sobre o código prevê agora essa exceção para executividade, mas não em si com exceção à executividade, mas garantindo justamente essas alegações todas que você falou e somente positivou essa oportunidade de fazer em qualquer momento, né? Isso. Queria mandar um abraço, pedir licença para você, Marcelo, mandar um abraço à doutora Laudelina, a nossa mentora, sempre nossa mentora. Doutora Laudelina, que prazer, que honra ter a senhora aqui. Excelente. Né? Aqui, aproveitar, João, também, ó, Offworks, meus clientes aqui, prestigiando, legal demais, empresa de automação, mundo moderno hoje em dia, viu, João? Realmente, a empresa é sensacional, controla tudo pelo celular, câmera, cortina, música, é impressionante. Fazendo um merchan aqui. Então, muito bem assessorado, viu? Marcelão é de ouro. Moçada, então, só para concluir, né, Marcelo, para não deixar escapar isso também, não está prevista com o nome, lá no 803, parágrafo único, a decisão que rejeita cabe com recurso, Jonathan. Se rejeitar embargo à execução por sentença, caberá apelação pelo 920, e se rejeitar a impugnação, depende. Se for interlocutória e rejeitar a impugnação, pelo 1015, parágrafo único, cabe agravo no instrumento. Agora, se porventura acolher a impugnação e extinguir o processo, aí você tem sentença, aí vai caber apelação. Né? Então, nem toda decisão que julga a impugnação vai caber agravo instrumento. Como regra, é agravo, porque é um requerimento incidental, então vai ser julgado por decisão inter. Mas nem sempre. Porque, às vezes, o acolhimento da impugnação leva à extinção do processo. Só para terminar a exceção de pré-executividade, decisões tomadas em exceção de pré-executividade, Jonathan, elas são tomadas dentro da execução. E o 1015, inciso 13, dispõe que decisões interlocutórias, qualquer que seja ela, proferida em execução, é agravo no instrumento. Mas só para falar que ela está realmente prevista, no meu entendimento, ela está positivada hoje no 803, parágrafo único, quando ele fala lá das nulidades da execução e tal. E o nome, né, tecnicamente mais correto, não seria exceção de pré-executividade, porque as defesas que o juiz conhece de ofício não são exceções, são objeções. Então, o nome tecnicamente correto seria objeção de pré-executividade, mas o nome muito mais consagrado é realmente exceção de pré-executividade, né? Excelente. Posso puxar a bola de novo? Manda ver, pô. Então vamos lá. Mais dicas práticas para vocês aí que estão estudando para a OAB, nesse momento difícil. Tem que continuar estudando. Dica prática agora sobre chamamento ao processo, denunciação da lide e todas as outras formas de intervenção de terceiro. A gente até na última live falou sobre isso também, que são dicas importantes que sempre caem em prova. Mas eu vi que um aluno seu perguntou exatamente sobre chamamento ao processo e denunciação da lide. Não lembro quem foi agora, mas foi um aluno que eu acho que foi o João Pedro. João Pedro, exatamente, perguntou sobre isso. Chamamento ao processo, a gente tem que pensar em fiança e denunciação da lide, a gente tem que pensar em evicção e regressiva. Basicamente, com isso, a gente já consegue perceber nas questões e também na prática. Chamamento ao processo, fiança, quando um afiançado ele tem que chamar os outros para participar do processo. E agora, em relação à denunciação da lide, é quando, por contrato ou por lei, você pode entrar posteriormente com uma ação regressiva. Então, por isso, você pode denunciar a lide em relação àquele terceiro para participar com intervenção de terceiro. Algum ponto a mais, João, sobre isso? Cara, a denunciação e o chamamento, elas são intervenções sempre provocadas. Então, lembrar que a gente tem uma estrutura de intervenção, para saber quem é terceiro, eu tenho que saber quem é parte. Então, eu tenho autor e réu. Todo aquele que não é autor nem réu é um terceiro. Estudar a intervenção de terceiro é estudar os mecanismos que vão admitir que o terceiro entre no processo. E aí ele pode entrar ou por vontade própria, aí você chama essa intervenção de voluntária, ou ele pode entrar provocado por alguém que já é parte. Aí você chama de intervenção provocada. Denunciação da lide, chamamento ao processo,
se qualificam como intervenções provocadas. Então eu tenho alguém que é parte provocando a entrada do terceiro. A denunciação ela pode ser provocada tanto pelo autor como pelo réu. O autor denuncia a lide na petição inicial, o réu denuncia a lide na sua contestação. E chamamento ao processo somente pode ser feito pelo réu. Somente o réu chama o processo. E apenas na contestação. E o Marcelo foi brilhante na exposição. A denunciação da lide está sempre ligada a regresso. Ou um regresso que decorre de evicção, ou um regresso que decorre de contrato, ou decorre de lei. Mas sempre um regresso. O clássico, né? É a ação indenizatória que eu movi contra o Marcelo em razão de um acidente de carro. E o Marcelo tem contrato de seguro com uma empresa seguradora. Atenção para isso. Ele pode muito bem não denunciar. Ele pode responder à ação, ser condenado, me pagar a indenização de R$7.000 e em ação autônoma futura buscar o direito de regresso que decorre do contrato contra a seguradora. Aliás, foi uma correção que o novo CPC propôs do artigo 75 do velho Código. O 75 do Código Antigo falava que a denunciação não é obrigatória. Ele começava assim. É obrigatória a denunciação da lide. O STJ havia corrigido, né, dizendo que não era obrigatório, que ninguém é obrigado a demandar contra ninguém, ainda mais no mesmo processo. E aí o novo CPC acaba consolidando. Não é obrigatório a denunciação da lide. Agora, por que é um mecanismo interessante? Porque eu evito uma nova demanda. Ao invés de esperar perder, ao invés do Marcelo perder a ação para mim, para depois buscar o regresso contra a seguradora, na contestação, ele denuncia a lide contra a seguradora. O que você tem que ficar claro na sua cabeça é que a partir do instante que o Marcelo, na denunciação, na contestação, denuncia a lide contra a seguradora, nós temos agora as duas ações no mesmo processo. Eu tenho uma ação do autor contra o réu, de João contra Marcelo, e uma segunda ação de Marcelo contra a seguradora. Aliás, a galera do direito tem muita dificuldade com isso, de vislumbrar no mesmo processo o exercício de várias ações. Aí eu vou fazer um pega para você, João. Um pega aí, não faz contrário a mim depois, não. Denunciação per saltum. Pode ou não pode? Bom, o CPC novo, ele revoga o 456 do Código Civil. E em duas situações ele deixa claro. No 1025, inciso 2, no 1025, parágrafo 2º, e ao revogar o artigo 456 do Código Civil, ele põe fim à possibilidade de denunciar per saltum. Eu quero denunciar? Quero. É sempre contra o proprietário imediatamente anterior. Eu sou obrigado a respeitar a cadeia dominial. Proprietário 3 denuncia contra o 2, o 2 contra o 1, até chegar em Portugal, nas Sesmarias. Mas eu não posso pular um proprietário imediato buscando o mais remoto. Porque o 456 foi revogado, do Código Civil, foi revogado pelo CPC. E também porque o 1025, inciso 2, diz claramente que é contra o proprietário imediatamente anterior. E aí outra informação interessante, que é um pega, que talvez pode existir, é que agora só admite uma única denunciação sucessiva. Que também agora o Código prevê isso. Então, matéria de intervenção de terceiro é sempre importante. Mandar um abraço aqui para Esther, para minha psicóloga, que me ajuda bastante. O meu amigo Marcelo. Obrigado, pessoal, pela presença. João, acho interessante a gente falar aqui também. Agora eu vou fazer um bate-volta. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre outra intervenção que eu acho bem interessante, que foi regulamentada e as pessoas têm bastante dúvidas sobre incidentes de consideração da personalidade jurídica. Eu acho um tema interessante também para falar aqui para o código, para a prova. O que você acha? Bom, eu acho o tema ótimo. Ele já caiu no exame 21. E aí, é um exemplo, aliás, né? Ele caiu, doutor Tairone, ele caiu dentro de direito civil, Marcelo. É uma questão que foi cobrada pelo AB em direito civil, mas a resposta dela vinha do 133 do CPC. Então, o incidente é muito importante. Aliás, dá para ficar aqui um ano falando desse incidente, né? É sempre difícil conseguir. Mas vamos pensar o que é um incidente, para a gente não criar também expectativa de coisas que ele não consegue fazer. Primeiro, o CPC ele não criou a desconsideração. A desconsideração é tratada no Código Civil da Lara, no artigo 50, no artigo 28 do CDC, do professor Nairon. Então, eu tenho previsão
Quando é cabível a desconsideração? A lei material que vai falar. O problema não é do processo civil. Se o juiz tem motivo para desconsiderar ou não, não é problema do Código de Processo Civil. Agora, o CPC foi responsável, aí sim ele foi muito eficaz, por criar um procedimento para legitimar a invasão patrimonial de um terceiro. Como é que eu penso, como é que eu vislumbro invadir patrimônio de alguém, ainda que sócio, que não é parte do processo? Então, se eu proponho uma ação contra a empresa do Marcelo, contra a sociedade empresarial do qual o Marcelo integra como sócio, isso não quer dizer que eu propus ação contra o Marcelo. Então, eu propus ação contra a sociedade empresarial Delta, na qual o Marcelo é um dos sócios. Mas se eu acionei a empresa, e a empresa, por algum motivo, não consegue me pagar, é insolvente, aí eu posso me valer da teoria maior do Código Civil, da teoria menor do CDC, não interessa. Eu vou pedir ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica da empresa para avançar sobre o patrimônio da pessoa natural do sócio. Isso sempre foi possível. Agora, o que acontecia? O juiz entendia que havia motivo para desconsiderar, e na segunda-feira o Marcelo acordava sócio da empresa com o imóvel comercial dele penhorado. Aí o que ele fazia? Embargo terceiro. O argumento dele é que não havia respeito ao devido processo legal. E está corretíssimo. Cancelava a penhora. Porque ainda que houvesse motivo para desconsiderar, o argumento dele não foi esse. O argumento dele foi: como é que vocês penhoram um patrimônio meu sem que eu seja ouvido? Para que eu agrida seu patrimônio ou a sua liberdade, eu tenho que respeitar mínimo de contraditório. Acabou! Então a lei criou o procedimento. Quer desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica? Quero. Então requeira, autor. E quando você requerer, o Marcelo vai ser citado na qualidade de sócio para se manifestar em 15 dias. E depois que o Marcelo foi citado, amigos, à luz do artigo 238, uma vez citado o terceiro, ele foi integrado ao processo. Aí agora ele vai responder, vai espernear em 15 dias, vai se manifestar. Se o juiz desconsiderar, ele não tem mais argumento para embargo de terceiro. Essa é a grande questão. Aliás, se você atrelar isso aqui com matéria de embargo terceiro, lá do 682, ele vai falar que tem qualidade para ser terceiro o sócio que teve seu patrimônio penhorado sem ter sido citado no incidente de desconsideração. Ou seja, se ele foi citado e participou do incidente, ele foi integrado ao processo. Então, o que a lei criou no IDPJ é simplesmente um instituto que oportuniza que eu primeiro integre o sócio ao processo, oportunizando que ele responda, que ele manifeste-se sobre o pedido de desconsideração, e depois disso o juiz vai julgar se desconsidera ou não, e vai caber sempre aí a grave do instrumento. João, sobre isso eu acho legal que o processo civil é regra do jogo. E não tinha regra do jogo sobre desconsideração da personalidade jurídica. Não tinha regra do jogo confundindo pessoa física com pessoa jurídica. E aí, com isso, o CPC de 2015 trouxe a regulação, a regra do jogo para o incidente. O incidente, agora, ele pode ser proposto todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução. Além disso, ele é um incidente. Ele só não vai ser um incidente quando ele for feito dentro da petição inicial. Quando na própria petição inicial você fizer tanto para a pessoa jurídica e para as pessoas físicas dos sócios que você quer desconsiderar. Porque aí não vai precisar de um incidente. Você já vai estar pedindo no mesmo processo. Aí tira realmente a função do incidente, mas isso é importante falar até para a FIJ-OAB. E para a FIJ-OAB é interessante falar aqui também que todo incidente de desconsideração suspende o processo originário, suspende o processo principal. E quando é dentro da petição inicial, não se suspende. Eu acho importante demais o incidente de desconsideração. Até na prática, tem muito processo nisso, quem é advogado civil, igual eu. João, acabei de até fazer um merchan aqui de novo. Tive um processo semana passada que o juiz exatamente nisso. Eu pedi para ele instaurar um incidente antes de iniciar a contestação dos sócios. Justamente para ter um melhor controle e organização do processo, para não ter confusão do processo. Uma coisa é a empresa aqui na execução. Outra coisa é a desconsideração dos sócios e a contestação deles. Outra coisa é a produção probatória para eles provarem que não tem confusão patrimonial e nem abuso do direito, que são os artigos 50 do Código Civil. Também é interessante a gente ver o processo civil na prática também e que cai na OAB, pessoal. Então isso que é bom. Olha só a visão no futuro para o advogado. Você está estudando agora para a OAB e vai usar para advocacia. Né, João? Então é bom demais isso, cara. A gente consegue ver na teoria o que vai ser feito na prática. E ver tanto que é útil esse estudo da OAB. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma matéria muito importante
tanto para a OAB, tanto para a advocacia. Bola sua, meu amigo. Perfeito. Marcelão, você manda aí, cara. Manda um outro tema. Vamos ao último tema, então? Não sei. Eu Bom, penso num tema que eu tenho dificuldade. E eu acho que é bom que você explicar para o pessoal, que é sobre competência. Eu acho que é uma matéria que eu tenho dificuldade. tá. Moçada, competência, já que o nosso foco aqui é prova, porque o assunto é gigantesco, né? Mestre Paulo tá aí. Eu estava te falando dos alunos, Marcelão, Legal. que eu percebi assim que mudaram muito o foco, sabe? Que começaram a pensar em prova, mas pensar também no estudo. Galera que começou a agarrar muito firme. Eu tenho um orgulho dos meus alunos, cara, porque a gente aprende com eles também demais. Em foco, assim, comprometimento. O professor Paulo é meu professor de jiu-jitsu. Meu sensei, você é um cara que respeita a arte marcial também, né, Marcelão? E o Paulo é um cara diferenciadíssimo, cara. E o bicho é garrado, não matou nenhuma aula. E o que o A cara disciplina cresceu, da arte marcial, né, João? A disciplina, o respeito é uma coisa que se leva para a vida, é maravilhoso. Faz karatê a vida inteira. A gente tem muito isso também, a disciplina, o foco. Então, o mestre Paulo é sensacional, um cara que cresceu muito no curso. Tava aqui também o Thiagão também. Legal. Ô, Lucélio, um abraço pra galera de Porto Nacional aí, do Toca. Aí, a Dilson te parabenizando, Marcelo. Doutor Adilson, então, meu tio. Doutor Adilson Júnior, minha referência na advocacia. Que bom, cara. Um abraço pro senhor, doutor Adilson. Então, vamos falar de competência para fim de prova. Competência já caiu muito mais em prova da OAB. Hoje você tem aí poucas questões, né? Aliás, tem cancha para cair muito mais. Você tem do exame 20 para cá, 2 questõezinhas só de competência. Mas quando cai, a Thiagão tá aí. Eu tava falando do Thiagão, um dos caras também que estão focados demais na prova. E a gente tem até aquela sensação, assim, aquela responsabilidade, né, Marcelão? Por isso essas lives, né? Por isso a gente não para de falar. De manter essa galera animada, né? Então tá aí o mestre Paulo, o Thiago. Eu sempre cito os dois. Porque, claro, eles representando toda uma classe assim, de alunos que tem muito compromisso. E a gente fica satisfeito mesmo, assim, como ser humano, como professor, como gestor da escola, a gente fica muito feliz. Competência, a moçada tem que estudar assim, ó. Massa. Tem que estudar assim. Primeiro, dividir competência em competência absoluta e relativa. Vamos ser bem claro e mais prático possível nisso. Massa. O Marcelo é juiz civil em Goiânia. Caiu para o Marcelo, em Goiânia tem o juízo da primeira vara civil, que é civil geral, e tem o juiz da segunda, e tem o juiz da primeira vara de família. Então, há uma divisão de juízos, não de foro. Foro é Goiânia. Juízos são as unidades judiciárias dentro do foro. Primeira, segunda, terceira vara. Então, primeiro aí, dividir foro, que é a unidade territorial, que é Goiânia, Aparecida, de unidade judiciária, que é o juízo. Né? Então, dentro do foro de Goiânia, eu tenho um juízo civil e um juízo de família. Caiu para o Marcelo, que é do juízo civil, uma ação de família. Pergunta aos senhores, é a matéria dele? Não. Veja, você disse, não é a matéria dele. Se não é a matéria dele, há uma incompetência. Uma incompetência pelo critério material. Se o critério definidor da competência é a matéria, essa incompetência é uma incompetência do tipo absoluta. Então, o juízo da primeira vara civil é absolutamente incompetente para julgar uma ação de divórcio. Ponto final. Agora, olha a diferença. Essa é a incompetência absoluta. Agora, imagine vocês que eu vou propor uma ação de divórcio, imagine que eu sou casado, vou propor uma ação de divórcio, e eu tenho que propor ação de divórcio pelo artigo 53, inciso 1. Aliás, foi o único artigo que já caiu do exame 20 para cá em competência, foi esse. 53, inciso 1. A ação de divórcio é proposta no foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Perceba, então, pega essa manha da prova. A prova do OAB, quando ela fala em competência, ela nunca vai te trazer para a matéria. Ela vai te trazer sempre para o foro competente. Porque a definição da regra material de competência depende de lei de organização de cada estado. E a prova é unificada, então ela vai te cobrar aquilo que está no CPC. O CPC não define o juízo. O CPC, ele define o foro competente. Onde propor a ação, não em qual juízo, é em qual comarca, em qual subseção. Então ele fala assim, a ação de divórcio é proposta no foro do homicídio do guardião do filho incapaz. Onde está meu cônjuge hoje? Ah, meu cônjuge mora em
em Anápolis, porque e é lá que ela tem a guarda dos filhos incapazes? Eu tenho que propor ação onde? Anápolis. Mas vamos supor que eu desconheço a regra e propus em Goiânia. E cai com o doutor Marcelo. Pergunto a vocês, o juízo agora onde está o Marcelo, é um juízo competente ou incompetente? Incompetente. Mas pela matéria ou pelo território, doutora Isa? Pelo território. Se é uma incompetência que leva em conta o território, ela é uma incompetência relativa. Então aí vem, se a regra é matéria, função, pessoa, incompetência absoluta. Pedrão, beijo. Se a regra é território, a regra definidora da competência, território, valor da causa, eu tenho uma incompetência relativa. Aí onde vem o quadrinho de diferenciação? Se é incompetência absoluta, pelo artigo 64, o juiz tem o dever de conhecer de ofício. Se ela é relativa, pelo 337, inciso 2, conjugado com o parágrafo 5º, e 164, parágrafo 1º, o juiz não pode conhecer de ofício. Resumindo, incompetência absoluta, o juiz tem o dever de conhecer de ofício. Relativa, o juiz não conhece de ofício. Agora, eu quero alegar a incompetência. Posso? Qualquer das duas. Onde é que eu alego? Em preliminar de contestação, com um destaque. Se eu não alegar a incompetência relativa, ela preclui. Se eu não alegar a incompetência absoluta, ela não preclui. Pelo 337, parágrafo 5º, as matérias de preliminar de contestação, inclusive incompetência absoluta, podem ser alegadas em qualquer momento do processo. Aí vem a prova e te coloca na seguinte saída, e eu já passo para você, Marcelo, que tem muito a se falar em incompetência. Uhum. Eu não aleguei a incompetência relativa na contestação. Precluiu? Precluiu, leia-se. Eu não posso alegar em outro momento. A dúvida é, não podendo alegar em outro momento, a minha ação hoje está onde? Está na primeira vara civil com o doutor Marcelo. A primeira vara civil era incompetente? Era porque o próprio foro de Goiânia era incompetente. Logo, o juízo também é. Então, se há uma incompetência, eu não posso mais alegar. Aliás, o réu não pode mais alegar. O juiz não pode conhecer de ofício. E aí, doutor Breno? Aí o Marcelo responde. Prorrogação de competência. Prorroga-se a competência. Exatamente. Eu acho interessante a gente falar Pelo de artigo competência. 65, o juiz era incompetente, passa a ser competente. Exatamente. Eu acho importante a gente falar também de competência, já você falou, e eu quero só enfatizar as semelhanças, o que tem em comum entre tanto a competência absoluta quanto a relativa. É que ambas são alegadas em preliminar de contestação, e qual que é o resultado das duas? A remessa, quando é alegada, a remessa ao juízo competente, né? Isso é importante falar também as semelhanças entre elas e não só a diferença. Diferença, assim, matéria de ordem pública e matéria de ordem pública. Uma realmente não tem como prorrogar a competência, outras prorrogam a competência. Então é importante a gente falar da semelhança também. João, vamos encerrar por aqui, vai dar o horário. Dá a última palavra final aí. Gostei demais do bate-bola. Estou feliz que eu É sempre bom demais. É sempre bom demais. Você pode ficar à vontade aí, porque eu gosto de fazer, eu me sinto mais útil, né? Fazendo, e eu sei que a moçada que está estudando gosta, acha bom, né? E é um pouco mais leve do que uma aula e tal, a gente não tem aquele compromisso todo. Vai ficar salva no perfil do Marcelo. Bom, a última palavra, cara, não é de conteúdo, mas é uma palavra, assim, me colocando junto com a galera que estuda para a OAB. O momento talvez seja dos mais difíceis que nós já passamos. Eu lembro quando teve greve dos caminhoneiros, que adiou a prova por 3 semanas, a moçada já ficou louca. Imagina agora, né? Mais de ano sem prova e tudo mais. Então, assim, a solidariedade de quem sabe da importância de uma prova dessa para quem é bacharel em direito, a solidariedade de quem sabe o quão difícil é criar um ritmo de estudo e se frustrar, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, não se perde tempo estudando. Há muitas formas de perder tempo na vida. Muitas formas. Eu já vi gente reclamar para mim que passou 2 anos, 3 anos com um casamento infeliz e perdeu tempo. Mas eu nunca vi na minha vida, tudo bem, né? Não é uma experiência tão grande assim, mas são quase 13 anos já em sala de aula. Eu nunca ouvi um relato de um aluno falar, professor, perdi 2 anos estudando e 2 anos perdidos da minha vida.
Mesmo se você mudar de área, irmão, e for mexer com marketing ou com medicina, não há tempo perdido estudando. Então, é com base nisso, e levando em conta que o estudo de quem faz direito é um estudo eterno, é que você tem que continuar nadando contra a correnteza. Hoje o estudante, hoje o cara que se sacrifica, que mantém estudo, que traz meta de estudo, sem ficar se vitimizando, sem precisar polemizar o estudo, fazer live, fazer stories no Instagram, ai, tô morrendo de estudar. Você tem que estar convicto do que você se propôs a fazer. Se você escolheu direito, você escolheu estudar para o resto da sua vida. Para de se vitimizar, porque eu estudo todo dia, eu preciso estudar para preparar uma aula, eu estudo para entrar numa live, eu estudo para fazer um simulado, eu estudo todos os dias quando vem um caso novo para mim. O Marcelo também é assim. E não há chance no mercado para quem não está todo dia. Se é assim que tem que ser, eu quero encarar, encara de cheio. Sem, não procure fórmulas, porque elas, fórmulas de sucesso simples, são fórmulas que te enganam. Você tá aí sim é perda de tempo. Ficar seguindo esse povo aí que propõe fórmula mágica. Desculpa, Marcelo, porque pode ter alguém no seu público que siga, mas não é nada pessoal. Mas esses negócios de ficar querendo aprender matéria, com dica de TikTok, com posts que banalizam o direito. O direito tem formalidade. O direito depende de estudo, depende de leitura de doutrina capa a capa. Porra! Você acha mesmo que eu vou trocar um livro de contestação, um livro de execução do professor Joaquim de Assis desse tamanho, por 5 posts de Instagram? É impossível, amigo. Se propõe a estudar de maneira definitiva. Compre uma obra boa. Depois que você passar na prova do OAB, especialmente, tenha boas obras, tenha boas companhias. Boas companhias são boas obras, para pegar e ler de capa a capa. Não precisa comentar com ninguém, não. Você está lendo de novo, jogar tem vergonha de estar estudando. Tem que ter vergonha de ser lobista, de fazer lobby, de fazer advocacia antiga, feia, suja. Você tem que estudar para sempre e ter boas companhias. Então a dica é, mantenha o foco para a prova do OAB e não pare de estudar. E para isso tenha boas companhias. O povo parou de ler doutrina. Eu peço a vocês, leiam doutrinas boas, tenham boas companhias. Tem gente que já pegou a lei, decifrou e escreveu. Basta você ler. Tenha boas companhias, mantenha o seu estudo para sempre. Coloque estudo como uma rotina na sua vida. É gostoso, faz muito sentido. O conhecimento é bem bacana e é ilimitado, você não acaba nunca. Cada dia que eu estudo, eu acho que eu estou pior. E isso me provoca a estudar mais. É isso, João. Muito obrigado. Sou muito grato a você aí pela oportunidade no GD. Pessoal, a gente está disponível para vocês. Eu estou à disposição. O João dando muita aula, eu estou dando aula também. Então, estou à disposição de vocês. A gente está estudando processo civil diariamente, justamente para auxiliar, tanto na advocacia, tanto realmente para a OAB. E vou até finalizar aqui agradecendo a presença de todo mundo que assistiu a live, que vai ficar salvo. João, muito obrigado pelas palavras, pela oportunidade. Vou finalizar parafraseando uma frase sua, João. O direito é grato àqueles que estudam. Eu acredito muito nessa frase. Eu acredito muito Sensacional. Nisso. Eu também acredito. Parabéns, pessoal. Muita força, muito estudo. Moçada que acompanhou. Marcelo, obrigado pela oportunidade, irmão. Fica com Deus. Deixa um beijo aí para sua mãe, um beijo para todos aí da sua família, que eu admiro muito. A todos que acompanharam, obrigado mesmo por dedicar um tempo aí para nos escutar. É um privilégio para mim poder ser útil, tá? Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, Marcelão.